Chegou o dia, galera. Chegou o tão esperado grande dia, dia 22 de fevereiro de 2024, dia este do primeiro duelo entre LDU e Fluminense. E chegou a hora também de a gente ser como Cruzeiro, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e agora o nosso Fluminense. E nesse momento eu quero convidar ela, a tão, ilustre presença dela. Será nossa. Você é nossa. A taça da Recopa Sul-Americana vai ficar aqui no cantinho dela aqui, tá bom? Hoje, LDU e Fluminense às 9h30 da noite, vamos falar a importância desta partida, deste primeiro duelo, e a gente tem umas coisas muito bacanas para poder trazer para vocês nesse vídeo. Depois da vinheta, não sai daí, fica comigo até o final, solta a vinheta aí. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer. Eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria, de uma felicidade tamanha estar aqui na presença de todos vocês. Manhã de quinta-feira, dia 22, um dia muito especial, e eu quero desejar para você um dia maravilhoso, que Deus possa te abençoar, que tudo dê certo na sua vida, como dará certo nessa noite às 9h30, eu creio e eu profetizo para o nosso tricolor, beleza? Já quero contar nesse vídeo com um carinho todo especial do teu like, tá? Para você que está me vendo, ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, ativa o sino e comenta aqui embaixo, deixa sempre a tua opinião, a tua mensagem, que é muito importante, tá? Deixa também o palpite para esse jogo de logo mais, tá bom? E se você gostar desse vídeo, compartilha ele no final com outras pessoas, beleza pura? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua parceria. Show de bola? Vamos falar então desse jogo que é hoje, jogo de ida, beleza? Vamos deixar algumas coisas bem claras. Jogo de ida, Recopa Sul-Americana. O jogo de ida é hoje, jogo da volta semana que vem, na quinta-feira que vem, no Maracanã. Só uma observação, praticamente ingressos esgotados. Só tem um setor disponível para Maracanã, que é o Maracanã Mais. Então, para você que ainda quer ir no jogo, tem o Maracanã Mais. Só é salgado, tá? Transmissão da partida de hoje vai ser pela ESPN, que tem uma transmissão, autorizada pela Conmebol Libertadores, direito de transmissão, e a Star Plus, jogo 9h30 aqui horário de Brasília, 19h30 horário local lá em Quito, no Equador, tá bom? Até aqui, o histórico entre Fluminense e LDU são 8 jogos, tá? Esse é o 9º jogo da história. São 4 vitórias do Fluminense, 1 empate e 3 vitórias da LDU. O Fluminense venceu as 4 no Maracanã. A LDU venceu as 3 em Quito. E o empate que a gente tem aqui no histórico é o primeiro jogo dessa história, que foi 0-0 lá na fase de grupos em 2008. Foi Fluminense 0 e LDU 0 lá no estádio Casablanca, onde a gente vai estar falando aqui, tá bom? Quero estar passando para vocês aqui agora o provável Fluminense, tá? Que treinou 2 dias lá em Quito, no CT do Independente Del Valle. Provável Fluminense. O Fluminense teve o retorno do Keno, né? E vamos torcer para que o Keno possa atuar em grande nível nessa noite, tá bom? Enquanto eu falo o time do Fluminense, o campo vai aparecer para vocês. Eu vou subir rapidinho, depois eu volto, tá ok? Vamos lá. Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Santos e Felipe Melo formando a zaga e Marcelo na lateral esquerda. André na volância, Martinelli um pouco mais à frente, segundo volante, com Paulo Henrique Ganso, nosso meio-campo maestro. Na ponta direita, John Arias. Na ponta esquerda, se tudo correr bem, Keno. E na centroavância, Germancano, nosso técnico Fernando Diniz. Pode voltar aqui comigo aqui agora.
Então assim, o time base, né, que a gente já conhece de cabeça, já tem tudo já certo. E aí, esse time, ele tem totais condições de poder realizar um ótimo jogo nessa noite, tá bom? E como opção no banco de reserva, nós temos ótimas soluções também, tá? Vou falar para vocês aqui. Para gol, Felipe Alves. Na zaga, Manuel e Marlon, tá? Lateral esquerda, Diogo Barbosa. Volância, Lima Alexander e Gabriel Pires. Meio de campo, Renato Augusto, tá? Para poder fazer uma troca ali com o Ganso, caso, né, o Diniz precise. Atacante a gente tem 3. David Terãs, Douglas Costa e o Lelê, tá? Essa basicamente é os suplentes, né? Os reservas que ficarão ali à disposição do Diniz, caso ele queira mexer, tá ok? Vou falar para vocês aqui agora o provável time da LDU que vai enfrentar o Fluminense nessa noite, tá bom? Alexander Domingues, esse é o goleiro da LDU, um grande, sabe, goleiro, garra muito lá na LDU. Lateral direita, José Quinteiro. Olho nesse menino, um menino que vai muito na linha de fundo para poder cruzar a bola para a área. Então, tem que ficar atento com ele. E aí já é uma dor de cabeça pra gente, porque na marcação dele vai estar o Marcelo, né? Então assim, Marcelo tem que ser muito ajudado pelo Keno e pelo Martinelli. Cobrir ali o lado do Marcelo ali. Na zaga, Ricardo Adé e Richard Mina. Na lateral esquerda a gente vai ter o Leonel Quinones. Na volância, a gente vai ter o Ezequiel Piovi. A gente não, eles, né? Piovi, Jefferson Valverde e Gabriel Villamil. Na frente, eles têm o Luiz Estupian, Johan Julio e o Ian Furtado. Esse Ian Furtado, ele é um ex-atacante do Bragantino, tá? E o técnico Josep Alcácer, que é um espanhol, ele não conseguiu tirar licença para poder defender a LDU. Com relação a isso, quem vai ficar de técnico é o Adrian Gabarini, que é um ex-goleiro da LDU, tá bom? Então assim, rapidamente para poder a gente falar aqui sobre esse duelo. E aqui eu separei aqui para poder a gente falar um pouquinho sobre a preocupação com esse primeiro jogo. Vocês viram que na capa eu coloquei inteligência. Por quê? Porque justamente quando você vai jogar numa altitude, né, de 2.850 metros de altura, isso tem um efeito, sabe? É menor do que La Paz, lá na Bolívia, onde a gente jogou o ano passado contra o The Strongest. Então assim, mas a gente já tem por histórico como que funciona enfrentar a LDU no seu estádio. Enfrentamos na final da Libertadores, eles fizeram 4-2 na gente em 2008, 4-2. Na final da Sul-Americana em 2009, eles meteram um 5-1. Então assim, eles gostam de fazer gol, porque é a oportunidade deles. Tanto que foram essa quantidade de gols, o 4-2 e o 5-1, que fez com que eles ganhassem os 2 troféus que estavam em disputa no Maracanã. Fizemos 3-0 e na disputa de pênalti da Libertadores, perdemos nos pênaltis. Mas amassamos ele dentro de casa. Mas não conseguimos fazer o 4º gol. E na Sul-Americana no ano seguinte, nós ganhamos de 3-0 também, né? E o Fred foi expulso naquela ocasião ali e a gente não conseguiu fazer o 4º gol. Se a gente faz o 4º gol, com o gol que a gente tinha feito lá, a disputa estava empatada. Mas como ficou 5-4, a gente perdeu a Sul-Americana também. Então assim, para se tomar um cuidado, eu quero trazer para vocês aqui 3 tópicos que é muito importante o nosso Fluminense trabalhar com inteligência. Eu não tenho sombra de dúvida que o Diniz passou tudo isso para os atletas. E os atletas sabem o que eles têm que fazer. Eles só não podem entrar desconcentrados. Esse é o primeiro tópico que eu quero falar aqui. A desconcentração, sabe? Inicial da partida. Você não pode entrar dormindo. Se você entrar dormindo, o time vai aproveitar. Então é atenção desde o início do jogo, desde o apito inicial. E uma coisa também que me chama muita atenção desse time são as bolas aéreas. Muita bola aérea. Mas é muita coisa mesmo. Eles têm jogadas ensaiadas de escanteio. Então, sabe quando o jogador fica um perto do outro ali? Ali é uma jogada ensaiada. Às vezes eu só não entendo como é que o Fluminense não consegue fazer uma jogada ensaiada dessa de escanteio. Então eles têm. Outra coisa,
busca a jogada pelos lados. E aí, esse menino que eu falei, o Quinteiro, é um menino que sobe demais. Então ele tem que ter essa ajuda aí, o Marcelo tem que ter essa ajuda do Martinelli e do Keno para poder bloquear isso, tá? Bloquear isso aí. Então essa é a ideia deles inicial. Então a gente tem que entrar ligado. Outra coisa que é fundamental. Lançamentos longos. E o porquê que isso aqui é perigoso para o nosso Fluminense? Porque o Fluminense joga às vezes com as linhas altas. Então o Fluminense tem que se recolocar melhor nesta partida para poder não vacilar. Então, o último amistoso que teve entre LDU e Universidade Católica, lá de Quito, foi ganho por 2-0, amistoso, tá? Eles vão jogar o primeiro jogo oficial da temporada agora. Tá tendo um problema lá no Equador, por uma questão de segurança pública. Então o primeiro jogo oficial é esse contra o Fluminense. Até então estava sendo amistoso. E esse que foi aberto ao público, nesse último amistoso, eles ganharam de 2-0. O segundo gol chamou atenção. E é por isso, com certeza o Fluminense sabe disso, o gol saiu de um chutão do goleiro. Então a assistência foi do goleiro. O segundo gol, então, o goleiro chuta, o atacante pega e faz o gol. Então atenção. Não pode jogar com linhas muito altas. Recua um pouquinho para poder jogar com um pouco mais de estrutura e de sabedoria. Isso é muito importante, tá? E outra coisa, não é só de tiro de meta que eles saem chutão, não. A zaga também lança. Então é um jogo para se ter atenção redobrada, sabe? Uma atenção triplicada. Não podemos vacilar. Já conhecemos o time da LDU, sabemos como eles jogam. E a gente não pode vacilar. E para finalizar, falando sobre a LDU, e eu vou falar com o do Fluminense, a intensidade e a velocidade que esses jogadores, eles implementam, eles colocam quando eles atuam no seu mando de campo. Lá no seu estádio, né, que é o... Estádio Rodrigo Paz Delgado, lá na Casa Blanca. Os caras vão botar uma intensidade que é para tentar surpreender. A história para eles mostra o seguinte: nós fomos campeões da Libertadores em 8 e Sul-Americana em 9, decidindo contra o Fluminense em casa. Então a gente precisa manter essa risca. Então o Fluminense tem que saber, sabe, entender isso desde antes. E aí é para se fazer um jogo inteligente, sabedoria. E aí, como eles vão colocar intensidade, velocidade, vou trazer agora para o Fluminense. Paulo Henrique Ganso deu uma entrevista lá para os jornalistas, né, na data de ontem, que foi o último treino do Fluminense, e foi perguntado o que o Fluminense precisa fazer para poder fazer uma boa partida de ida contra a LDU. E ele falou: fazer o nosso jogo. O que é o jogo do Fluminense? É ter a posse de bola, é ter o domínio da bola, é ter o controle do jogo. Sabe quando você, em questão de time, o Fluminense é mais time, tá? Mas a gente não pode desmerecer a LDU de forma alguma. De forma alguma. Então, já tem o zagueiro deles que não vai jogar. O zagueiro deles, um bom zagueiro, ficou de fora desse jogo de hoje. Só que teve alguns outros contratados que vão estar disponíveis para o jogo. Então o Fluminense, ele precisa, sabe, implementar o seu modelo de jogo. A posse de bola é nossa. Quando a posse de bola é sua, o outro time, ele precisa correr atrás da bola o tempo inteiro. E aí você faz até com que o outro time possa cansar, mesmo eles tendo conhecimento de jogo deles em casa. Só que aí o Fluminense não pode vacilar, porque não adianta nada, na minha opinião. Eu tive o controle do jogo, 80% de posse de bola. Quanto foi o jogo? 3-0 LDU. Você tá brincando comigo? Pra que serve isso então? Então, se não tivesse 80% de posse de bola, tomaria de 7-0. Então, inteligência. A posse de bola, ela é pra você tirar, sabe, a pressão do adversário. Mas você não pode deixar o adversário, na chance que tiver, fazer o gol. Então é uma partida para se ter muita inteligência e muita sabedoria e jogarem todos, sabe, no seu mais alto nível de qualidade. O retrospecto fala que a gente tem uma vitória a mais do que eles, porém perdemos 2 taças para eles. Não queremos perder a terceira taça. É uma taça continental, né?
Então assim, a gente quer muito ganhar essa taça, essa Recopa, para começar a temporada de 2024 já com o pé direito. Espero de verdade que o nosso tricolor, o nosso Flusão, possa fazer uma brilhante partida nessa noite e que a gente possa sair de Equador, de Quito, se não puder com a vitória, pelo menos com um empate para que a gente possa decidir na nossa casa. Beleza? Tamo junto, deixa o teu like pra mim, se inscreva no canal, tá? Comenta aqui embaixo quanto que você acha que vai ser o seu placar. Pra mim, claro, vai ser um jogo muito difícil, mas dessa vez Fluminense ganha de 2-1. Essa pra mim vai ser o resultado da partida, beleza? E pra mim quem decide hoje lá é o Cano e o Arias. Um gol do Cano e um gol do John Arias. Beleza pura? Tamo junto, se você puder, compartilha esse vídeo com outros tricolores. Beijo no teu coração e vitória Fluminense!